Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E como sempre, as sextas trazem conteúdos bem gostosos para nós, até mesmo porque estamos iniciando o final de semana, estamos prestes, para quem adora um sextou, né? E hoje nós estaremos falando sobre numerologia. Estarei aqui com a Kelly e a Fernanda lá do Prana de Veranópolis e vamos entender um pouquinho mais sobre numerologia. Até hoje a gente veio falando sobre várias questões de energia e hoje é mais uma que vem para que a gente possa entender um pouco mais e abrir os nossos olhares para essas terapias. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, para iniciar, eu gostaria de agradecer aos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. E hoje eu estou com o Luke Beneduzzi de Fica em Casa, né? Fica em casa no fim de em família, coisa boa. Mas com uma mente sã sempre, né? Então, Lojas Beneduzzi, com looks lindos aqui para eu vestir. A Manfi, produtos alimentícios que não deixa de estar na minha mesa, no meu café da manhã. Kira, um centro cultural com cursos incríveis para você e para os seus filhos, para o desenvolvimento da sua família. E o RP Mercados, que está com um ambiente lindo, acolhedor e super organizado, grande, novo, para receber você. E aqui o meu bom dia, então, para as meninas do Prana, para Kelly e para Fernanda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bom dia, Laura. É isso aí. Gurias. Sempre bom estar aqui, né? É muito bom. Sim, me sinto muito feliz quando recebo vocês e que a gente possa levar um pouquinho desse outro lado, né? Das terapias, que é gostoso, que é uma forma de compreender a vida de uma forma muito mais leve. Então, meninas, numerologia, programa de hoje. Tem gente que faz, às vezes, lá do seu nome, que faz do seu dia. A gente ouve muito falar, nos programas de TV, nas grandes televisões também, se fala muito sobre somar números. Hoje, quando tu colocar alguma coisa, né, no Google, por exemplo, meu nome, como funciona, isso, aquilo, sempre vai ter um resultado lá. Mas é tão importante ter um entendimento desses resultados, não só dizer meu número é o tal. Então, Kelly, como a gente pode compreender um pouquinho melhor a questão da numerologia na nossa vida? Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Laura, novamente, né? Então, falar da numerologia, tudo que eu for falar aqui, eu ainda acho que é pouco. Tá? Porque ela abre muitos leques, muitas possibilidades. No momento que a gente faz uma consulta, a gente vai ficar falando 2 horas, né? E ainda a gente não vai conseguir falar tudo. Porque a gente vai sempre fazendo as somas, vai fazendo e vai sempre encontrando um resultado, e nesse resultado sempre tem algo a ser dito, né? Para encaixar no nosso dia a dia. Então, a numerologia a gente faz a respeito do nome, né? Eu sempre digo, como é teu nome, como está na certidão de nascimento, né? Então, ali a gente já decodifica, a gente já transforma em números, né? As vogais, elas já vão nos dar uma soma que vai resultar no número de alma, tá? As consoantes, a gente soma as consoantes e elas vão dar o resultado do número da personalidade. A soma da alma com a personalidade nos mostra o caminho. Tá? Então, dentro disso, cada numerólogo, cada estudante de numerologia, como eu digo que sou, vai ter a sua interpretação. E dentro disso também, Laura, é bem interessante porque cada um vai ter o seu filtro, né? Por exemplo, o numerólogo vai entender este númerozinho desta forma ou de tal forma, então é colocado o seu filtro, como eu digo, tá? Que daí a gente vai colocando as experiências da pessoa.
Ai, na essência, no teu sentir, nas tuas profundezas, tem essa forma. A tua personalidade nos dita isso, né? Então, tem várias formas dessa interpretação e que vão nos alinhando no nosso dia a dia. Muitas pessoas, Laura, pensam tipo, vou fazer a numerologia e vou encontrar toda a solução da minha vida. Não é desta forma, tá, gente? A gente vai colocando como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, né? Eu vou entendendo, né? Muitas pessoas me dizem assim, Kelly, quando tu fala eu já vou linkando com as situações da minha vida e realmente isso acontece e aí eu tô percebendo que eu posso fazer diferente. É dessa forma que a gente consegue colocar para o nosso dia a dia, tá? Porque é um autoconhecimento, né? Então, quando a pessoa chega ali, a gente vai falar muito dela e dos sentidos dela que só ela conhece. Então, só para que a gente possa entender um pouquinho melhor, Kelly, os números, eles têm as suas leis, eles são regidos pelas suas leis, é isso? Pelos seus arquétipos, a gente fala, né? Certo, e depois, cada numerólogo tem o filtro em cima daquele arquétipo, daquele número. Exato. Isso? Porque a gente vai juntando, né? Tipo, o número de essência, o número de personalidade, de caminho com o dia de nascimento, com o mês de nascimento, vendo as lições kármicas desse nome, né? E nessa jornada vai se montando. E aí, eu sempre digo, o trazer para consciência desses números e do que eles falam sobre a gente, é fazer com que a gente respire eles. Em que sentido é respirar eles, né? Porque fica respirar eles é percebê-los no dia a dia, né? Por exemplo, vou ter que dar um exemplo pra gente... Claro. Né? Por exemplo, se eu tenho um caminho 6, né? Eu entendo que para mim a família ela é muito importante. Então, ali já está uma dica de construção desse caminho, né? Que às vezes, muitas pessoas, elas podem, fazer com que isso se torne mais difícil e querer fugir disso. E aí, quando a gente entende sobre o caminho é algo que ele não é natural, gente, tá? Muitas pessoas acreditam, não, mas se é meu caminho, então eu vou trilhar. Não, no nosso dia a dia a gente tem muitas escolhas. Então, eu posso escolher, sim, para o lado familiar, para minha família, tudo isso. Mas eu também posso escolher que não, entende? Nós temos o livre-arbítrio, né? E isso é pré-alinhavado com o nosso nome quando a gente escolhe a vir aqui nesse planeta. Mas eu posso fazer escolhas diferentes. E Kelly, bem, entendendo um pouquinho do que tu falas e pegando aqui, gostaria de jogar para Fernando o seguinte questionamento. Fer, em relação ao que a Kelly está nos passando dos números, numerologia, pensando que todas as terapias, elas são feitas, as ideias delas vêm de uma ciência, de um estudo a partir de tal conhecimento que nos leva a uma numerologia, uma constelação familiar, enfim, as diversas terapias. Como é que a gente pode levar, porque eu achei incrível, eu participei de uma numerologia, as meninas me deram uma numerologia, também a constelação familiar, e uma coisa que é incrível, o que uma coisa fala, a outra fala também. E é isso que eu gostaria que tu pudesse comentar um pouquinho, porque vamos dizer, e aqui a gente está entendendo que os números falam, mas eles falam o quê? Né? Como eles são pensados? Só que se tu for ver, imagino que seja a partir da energia que a pessoa coloca em cima de cada coisa que ela vai resplandecer a ideia o final, que na realidade as terapias elas se encontram no mesmo... Se é que eu conseguir me colocar, fazer entender. E tá tudo interligado aqui na Terra, né? Então imagina, é como se fosse o nosso corpo. Somos imagem e semelhança da criação. Então o nosso corpo físico, ele vai ter vários sistemas. O sistema digestivo, sistema respiratório. Então são vários sistemas, tá tudo interligado. Quando há um mal em um sistema, acaba prejudicando o outro. Né? Então, sim. Então, tu imagina o seguinte, lá na constelação familiar a gente vai falar sobre nome, sobrenome. Quem escolhe o nome? Os pais.
Né? Aí, a avó opinou, a Dinda opinou, a tia falou sobre isso. E quando a gente faz estudos, e eu tive, na minha primeira formação em constelação, uma prof incrível, um beijo, prof. Rita, que trouxe, ela estuda pontualmente os nomes. E aquele nome que era o nome de uma avó, aquele sobrenome, imagina que o sobrenome que a gente casa, o sobrenome que o nosso marido traz, ou a nossa esposa traz para o sistema, já houve antes uma ligação dessa família. E eu lembro que a prof. Rita contou que o sobrenome que ela casou lá na cidade dela, na Itália, quando ela foi conhecer e viajar para lá, era a família do lado da casa dos pais dela, tinha o sobrenome que ela casou agora, 6 gerações depois. Então, quando é escolhido o nosso nome tem uma força psíquica e tem vários estudos sobre o nosso nome, né? O nosso nome para nós ele pode ser um elogio, quando alguém lembra dele, né? Tu chegou a pessoa e disse assim, oi, quanto tempo, fulana? E lá no nosso inconsciente diz assim, nossa, ela sabe meu nome. Ela sabe meu nome. Olha a força que tem no nosso coração isso, né? E quando a mãe diz assim, Fernanda? Se minha mãe disser Fernanda lá onde ela estiver vendo esse programa, que já me arrepiei, né? Então, a força que tem o nosso nome é a gente entender isso. E aí, quando tu vai fazer a sessão de numerologia, tu chega lá naquela e diz assim, ai, tu usa teu nome, não, eu não gosto. Ou não, todo mundo me chama pelo apelido. Tu perde a tua força, né? E então, quando tu vai lá na constelação familiar e eu tenho 2 nomes. Quando uma pessoa carrega 2 nomes na constelação familiar, ela tem o lugar dela e o lugar de um excluído. Então, ela tem 2 nomes. Então, ela precisa de 2 lugares. Ela não consegue ter o lugar dela. Então, pessoas que têm 2 nomes, uns chamam de tal, uns chamam de tal. Ela não tem a força do lugar dela. E, sistemicamente, aqui na Terra, a gente só consegue acessar a nossa força quando tem o nosso lugar. Quando tem a nossa fatia daquele sistema. Então, às vezes, ali houveram abortos, ou um filho fora do casamento dos pais, ou a mamãe que olha para um amor da adolescência e aí acaba colocando esses 2 nomes, olhando para o amor da vida dela e mais para o filho. Então são muitas dinâmicas quando uma pessoa traz 2 nomes. E aí na numerologia que ele vai dizer qual é o teu primeiro nome. E algumas pessoas não usam o primeiro nome. Então, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe e mais a gente percebe que está tudo interligado. E tu imagina que Pitágoras, eu acho que Pitágoras deve ter vivido ali logo nos meados da vinda de Cristo, na entrada do cristianismo. Então ele já usava esses desenhos, quando ele fez os desenhos, né? Ele sentia a energia que vinha do céu quando ele desenhou o formato do 5. E aí a numerologia que a Kelly trabalha, né? Que é a pitagórica, porque tem a numerologia kármica também. Que é a numerologia cabalística, são vários tipos, como tem a constelação familiar organizacional, a constelação familiar xamânica, organização familiar de vidas passadas. Como tem a fotografia, tu vai fazer a fotografia de um aniversário ou vai ser de estúdio. Todas as profissões, né? Todas as profissões têm aquela área, aquele foco, aquela lente que tu coloca. Então, quanto mais a gente estuda, mais tá tudo interligado. E o que eu tenho uma coisa muito forte para dizer que foi onde tocou no meu coração. Sim, tem manual de instrução. A vida na Terra tem um manual de instrução. E isso a numerologia te mostra. E isso o teu mapa astral te mostra. A gente tem manual de instruções, sim. Porque através de uma sessão de numerologia, uma sessão de mapa astral de astrologia, tu vai saber qual é o teu dom, tu vai saber qual é a tua dificuldade, qual é a tua missão kármica. E Pitágoras, na parte mística, né? Ele dizia que a numerologia é o pacto kármico que tu fez com o universo para vir para a Terra. É o que tu veio traçar na Terra. Então, é no meu coração, né? Para Fernanda, pontualmente, é um manual de instruções. Olha aí, que legal. Então, a parte boa de entender o porquê que toda a parte das terapias elas se interligam é, por exemplo, o teu nome, ele tem um porquê de ser aquele nome. E aí a Kelly vai fazer a leitura desse nome. E aí tudo interliga e tem sentido. Isso é muito legal. E Kelly,
o que mais a gente pode pontuar que é muito importante a gente estar repassando para as pessoas em relação à numerologia, ao entendimento dos números colocados na nossa vida? Os números que a gente primeiro conhece, né, Laura, é o nosso aniversário, o nosso dia, o nosso mês, né? A gente já nasce sabendo, tal dia eu estou de aniversário. Então, isso, as pessoas têm esse conhecimento quando a gente fala de números, né, na nossa vida. Então, para a gente ter um entendimento, sim, superficial, vamos dizer, mas para o dia a dia, né, da nossa data de nascimento, o dia nos diz a ação, como eu ajo perante as situações que são propostas no meu dia a dia, né? Então, cada númerozinho vai ter, sim, essa dinâmica, né? O mês, como eu sinto, né? Como eu sinto, como eu percebo, né? No meu sentir as situações. Então, essas questões, elas estão interligadas e também com outras terapias, porque a gente acaba não sendo apenas isso, né, Laura? A gente não é só isso, a gente não é só ação, a gente não é só sentimento, a gente não é só família, então a gente tem muitas facetas, né? Facetas, personalidades no nosso dia a dia, né? Então, a parte da numerologia, sim, ela é um pouquinho difícil de dizer, tipo, é só isso, é só aquilo, né? A gente vai sempre interligando, a gente tem sempre uma compreensão do macro. Quem sou eu nessa jornada? Quem sou eu com as pessoas? Quem sou eu sozinha? Né? Então, esse autoconhecimento, como a Fer fala, que é um manual de instruções, né? Na numerologia, ela sim traz muito isso, de como que eu me coloco, como eu me comporto. E às vezes eu entendo que o outro nasceu em tal dia, que é o mesmo que o meu, né? Como que ele age, como que ele fala, como que ele se posiciona, né? Isso também faz com que a gente perceba. As pessoas acham que não tem nada a ver, né? Só no mesmo dia. Isso não quer dizer nada. Não, e quer dizer muita coisa. E às vezes, por que a gente encontra essas pessoas no nosso caminho na mesma data de aniversário? Talvez seja para nos mostrar algo também. Então, a gente também, a nossa percepção externa, né? Que, essas pessoas que convivem com a gente... lembrando disso, muitas pessoas vêm até mim fazendo a numerologia, mas nem perguntam, tipo, do marido, do filho, elas estão ali para elas mesmas. Ótimo, mas ao mesmo tempo, quando eu começo a perceber que o outro também pode ser entendido através da numerologia, né? É sinastria, isso é né? muito Pega importante. os números e choca, né? Isso, é uma sinastria. Então, para uma sociedade, para um casamento, para qualquer relacionamento, né, Kelly? Isso aí, exatamente isso. Então, essa percepção, tu consegue, sim, ter mais entendimento, né? Ter mais como lidar com o outro também. E, gurias, pensando através, tu disseste, a data o mês, por exemplo, o dia, o mês, o ano, tudo tem sentidos diferentes, então... Exato. Quando a gente... O dia é a ação. O mês é o sentir, os sentimentos. E o ano é o pensamento, como eu penso. Olha aí. E associado ao nome... Isso aí. Daí o nome vai dar número de alma, né? Número da personalidade e o número do caminho. E aí depois, gente, tem número do equilíbrio, número da chave que abrem as portas, número da porta. Tem... Nossa, eu sei que a Kelly sentou com uma folha, né? Uma A4 na minha frente. E aí eu disse, bom, ela vai fazer só... Nossa, quando eu vi, aquela folha preencheu inteira. Tá fazendo o que ali, sabe? Um mapa, né? Não, né? Exatamente, eu achei o máximo, porque não para de calcular. E eu achei bem legal, Kelly, a experiência de fazer uma numerologia que eu nunca
havia feito algo tão profundo assim, eu achei tão legal, porque a gente sempre, é como eu falo, se fala muito sobre em grandes redes ou no Google, como fazer a minha numerologia, como saber isso? Sim, isso é prático, porque tu vai saber que o número tal, tal letra, é tal número, ou a soma dos números. Né? Corresponde, mas o entendimento disso é algo que tu precisa de alguém que te guie, porque simplesmente saber qual é o número não te mostra nada. Sabe, Laura, e até as pessoas, se quiserem procurar no Google, tem a tabela numerológica de Pitágoras, né? Então, tu vai encontrar a tabelinha e que aí vão dizer o número 1, o 2 e o 3 correspondem a quais letrinhas, né? E tu pode estar fazendo, é bem simples. Laura, numa experiência, né? Uma menina chegou até mim e ela disse, mas meu marido não acredita nisso, porque tu falou isso, mas no Google diz isso. Sim, é parecido, mas não é. E aí eu falei para essa pessoa, que bom, primeiramente, que despertou a curiosidade e que ele foi buscar. Isso já é bem legal. E a outra questão é, cada um tem o seu filtro. Então, essa interpretação que eu vou passar para ti, que eu vou passar para as pessoas que chegam até mim, ela nunca é baseada apenas na teoria. Né? Porque, por isso que eu falo do filtro. Esse é meu filtro, porque baseada nas minhas experiências e na minha visão com o outro, eu também vou tendo esses parâmetros. Né? Então, eu sei que fulano lá tem o caminho 6, é dessa forma que faz, é dessa forma que percebe, né? Tem outra pessoa, então tem alguém da família que nasceu dia tal, tem essa ação, né? Onde que entra nesse número, né? Que faceta que é, porque tem a luz e tem a sombra desse número. Né? Então tem toda essa percepção que eu falo muito, esse é meu filtro, minhas experiências, e pode talvez não concordar. Ok, tá tudo certinho, mas o que eu falo, eu pelo menos, né, tento fazer no maior aprimoramento, né, que é o sentir além só do ler. Olha aí. Gurias, papo ótimo. Em seguida nós retornamos para falar sobre numerologia com as meninas aqui do Prana, Energia Vital, lá de Veranópolis. A seguir nós voltamos, pessoal. Um minutinho. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, com um papo super especial, leve, descontraído, mas com muito entendimento também, que é sobre a numerologia. Então, pessoal, estou aqui com a Kelly e a Fernanda, estamos debatendo, entendendo, eu digo nem um debater, né, mas é aquela coisa de que às vezes eu imagino que seja uma coisa, faço a colocação e a Kelly vem para explicar. A Fernanda, então, ela abraça todos os assuntos e joga. Acho isso o máximo. Então, meninas, falando sobre a numerologia. E também tem a questão das lições kármicas, que muitas vezes as pessoas não têm noção e aparecem nos números, como aparecem em outras terapias também. Mas nos números ele é pontualmente falado. Então, primeiramente, o que são lições kármicas, Fer? Que a gente possa ter um entendimento maior para depois a Kelly trazer. Então, imagine o seguinte, no ponto de vista sistêmico, né, quando a gente olha para a nossa fatia do sistema. Então, vai ter um filho que traz o vício assim como o pai tinha. Vai ter um filho que lida com os negócios como o avô lidava. Né? Então, a gente tem um entendimento que conhecerei os males dos pais nos filhos, da 4ª, 5ª geração. Está na Bíblia, isso é bíblico, né? Então, o que a gente entende no ponto de vista sistêmico? Que tudo aquilo que é desafiador para ti é um karma. A palavra karma, ela vem do sânscrito, que fala ação. Essa é a tradução. Só que nós aqui, os ocidentais, a gente foi vendo isso como uma coisa ruim. A gente olha pra coisa assim, pô, isso aí é um karma. E por muito tempo, na minha experiência na Terra, nesta experiência, eu considerei o alcoolismo um karma. Então, quando eu olhava para o meu sistema, para minha infância, e eu via o alcoolismo ali, aquilo era um karma, era algo pesado. Eu justificava as dinâmicas que tinham acontecido na minha casa. Tudo era o alcoolismo. Ah, por causa do vício, por causa da bebida. Né? Sim. E aí eu fui crescendo e fui me tornando, despertando alcoólatra, né? E aí sim, quando eu me percebi alcoólatra, eu disse, olha o karma. Só que eu ainda não tinha essa consciência, né? E quem sabe daqui 1 ano, daqui 2, eu tenha outra ainda para olhar para essa história. E aí, quando eu vi que sim, foi o que eu vim para a Terra para organizar. Aí eu vou lá no meu mapa astral e vejo Lua em Sagitário. E o sagitariano tem esses químicos. O sagitariano veio para a Terra, ele quer festa, ele quer diversão, ele quer a fuga. Né? É algo que é intrínseco no sagitariano. E depois a Kelly explica onde está esse número. E aí, eu olhei que sim, foi isso que eu vim curar. Por isso que eu nasci na família que eu nasci. E aí o alcoolismo, sim, ele é um karma. E o que eu fiz com isso? Porque aí frequentando vendo como funciona uma comunidade terapêutica, vendo a cura através da fé, os 12 passos para os cristãos, que é lindo como as comunidades algumas trabalham. Eu comecei a perceber o quanto aquilo me curou. E eu te digo, hoje eu estou sentada aqui no programa, hoje eu sou uma consteladora familiar devido à dinâmica do alcoolismo no meu sistema. Então, karma é tudo aquilo que eu justifico para dizer que minha vida está ferrada. Isso é um karma.
E tudo aquilo que eu disser por causa disso, eu vou dar uma guinada. Isso também é um karma. Olha Aí é um karma positivo ou um karma negativo. No caso, o entendimento é teu deste karma. E fazer isso funcionar de uma forma diferente é que é a tua função. Isso. Ok. É bom esse entendimento, porque é quando se pontua e diz, poxa, isso não está certo. Então, como melhorar, né? Então, Kelly, como a gente pode ver os karmas e como a Fer mesmo comentou, qual o número de Sagitário que tá em tal, que tá isso, que aquilo. Então, assim, eu gostaria que pudesse nos dar uma luz, porque eu não entendo isso. Então, na visão da numerologia, né? Na visão sistêmica, se encontram os karmas dessa forma, né? Se percebendo e tal. Na numerologia, a gente tem as lições kármicas, né? Que através do nosso nome, a gente encontra ela. A gente encontrou uma tabelinha, né, de Pitágoras para a gente transformar. E daí, se o pessoal quiser colocar... Produção, será que temos aí a tabelinha? Isso. Ótimo, obrigada. Perfeito. Então, essa tabelinha é que vai transformar o nosso nome em números. Certo? E quando a gente colocar ali no papel, a gente vai perceber que alguns nomes não têm todos os números. E essa falta são as lições kármicas. Então, algumas pessoas têm um número apenas, algumas pessoas têm 2, têm 3, têm 4 lições kármicas. E aí, cada númerozinho vai nos dizer que tipo de lição kármica. Então, se a gente já entende que karma é ação, então eu tenho que ter o entendimento desse númerozinho, o que ele quer nos dizer, e aí eu tenho ação sobre isso, né? Por exemplo, a Fer falou sobre o alcoolismo, tá? Eu diria que é uma lição kármica 7. Por que é uma lição kármica? Olha o karma, né, que ela teve com o alcoolismo, e ela buscou e chegou à espiritualidade. Então, a lição kármica 7 fala sobre sexualidade e espiritualidade. Então, eu tenho a tendência de fugir disso, de não querer olhar para isso, porque é algo que é uma sombra e que isso me fere. Então, por isso, eu posso buscar o alcoolismo, né? Para não olhar para a minha espiritualidade, para não ter esse entendimento, para ir para o oba-oba, a pessoa na sexualidade ser muito mais sexual, ser cético. Esse é o 7. Tá? Olha aí, então é buscar Esse entendimento vai te trazer a tua sombra. E aí, como eu olho para isso? E eu posso dizer, isso não faz sentido para mim, tá tudo certo e vamos lá pro oba-oba. Tá tudo bem. Só que a pessoa, eu digo assim, lições kármicas é como se a gente tivesse rodado de uma matéria em outras vidas. Daí a gente vem para estudar novamente, ter a ação sobre esse entendimento, olhar para isso, se mover e fazer diferente. Olha que legal. Então, tu imagina, aí tu vai lá na astrologia, o Sagitário, que aí tem o número 7, que vai ter o aspecto dessa fuga. Eu também trabalho com formação em Eneagrama, né? Eu faço estudo de personalidades. E o 7 é a minha asa no Eneagrama, né? Então, quando tu olha lá pro 7, pra tua missão kármica, e aí a Kelly faz a numerologia e diz, Fer, tua lição kármica é 7. Eu trabalho hoje, isso é o meu ofício na Terra, né? Trabalhar com constelação familiar e esse despertar espiritual, porque eu duvidava. Para mim, Deus não existia. Eu era totalmente cética. E quantas vezes eu digo, olha, vamos fazer porque parece que funciona. Eu comecei a fazer Ho'oponopono porque eu duvidava. Não, mas tu sabes que toda vez que tu fala, não, eu faço porque eu duvido. Tá vendo o cético? Eu acho muito legal a Fer quando ela diz, não, eu entrei nesse mundo porque eu duvidava dele. Sim.
Sim. E quando as pessoas chegam e dizem assim, eu vim aqui porque eu vi na Conecta Mais, eu vim aqui porque eu vi o teu programa na rádio, eu vim aqui porque uma amiga veio e me falou que funcionou, mas eu não acredito. Aquela pessoa, ela me dá, assim, a minha projeção, né? Eu vejo a pessoa e digo, eu também duvidava, que bom que tu tá aqui. Porque tanto milagre que acontece... Quando eu comecei a me conectar, então, com esse 7, que é o número do bruxo, que é o número... que é kármico pra mim. Não é um dom, é kármico. Olha que lindo. E quando mostrou a tabela, volta a tabela ali... Doug consegue. Eu vou pedir pra Kelly explicar isso, né? Porque eu sou só a cliente da Kelly, né? Eu só passeio na numerologia, não entendo nada. Tá vendo que tem um 2 ali? Que é um 2 puro, que depois a Kelly explica isso. Só que o mês que eu nasci é um 11, que vira um 2. Então também tem isso. Aí tem o número kármico do dezembro. O dezembro é um 12, que vira 3, que é igual a março. Só que é diferente. Porque aí tem um pai e mãe, né, Kelly? Que aí quando tu pegar a constelação familiar e a Kelly diz, tu tem esse número de pai e mãe. E aí tu olha a missão kármica dos pais, e por isso que tu é filho deles na Terra, fica tudo interligado. Então eu sou nascida num mês 11, que aí dá um 11, que dá um 2. Mas é diferente de quem nasceu em fevereiro, que é um 2 limpo. Que o mês 1 de janeiro é diferente de quem nasceu em outubro, que é um mês 10. Que tem o 1 e uma lupa. Né? Então, acho que isso também que ele é bem interessante de entender. Com certeza, por favor. É bem interessante. Até porque, por exemplo, o número 11, né, que a Fer falou, ele é um número mestre. E é por isso que ele não é somado. Então, o 11, ele tem a sua própria interpretação, que é diferente do 2. Porque se a gente reparar, o 11 é 1. Então, ele tem as suas parcerias, mas na sua individualidade. Tá? Então, é diferente do 2, que ele é flexível com as suas parcerias. Olha como o 2 é feito, né? Então, sim, sempre vai ser falado como dual, os dois números são duais, mas eles têm as suas características próprias. Né? Então, tem toda essa diferença e por isso que é toda uma visão diferente, né? Que tu vai percebendo como vai sendo colocado no teu dia a dia. Então, por isso que talvez o 2, pra mim, é uma coisa. Pra Fer é outra. Sim. Porque o dela é um 2, tipo, somado e o meu é um 2 limpo, por exemplo. Exatamente. São formas diferentes. E aí também a gente tem a influência de outros numerozinhos, né? Por exemplo, as pessoas podem ter missão 2, tá? E outras pessoas vão ter missão 11. É diferente, sabe? É interpretado diferente. Vai ter a sua junção, vai ter momentos que são iguais, sim, mas outros, passando a régua, digamos assim, né? Ele é totalmente diferente. Porque tem alguns números que não se soma, que são números kármicos também, que sim, são chamados assim, números 11, kármicos. O 22, o 13 é um número kármico, né? São números mestres, são números que têm totalmente a sua diferença da tabelinha. E Kelly, em relação aos números aqui, pensando no seu lado, como tu estavas falando, o karma é o lado escuro do número, mas quando a pessoa tem ele no lado bom, então, no lado escuro eu preciso me trabalhar para fazer com que isso se torne bom, para que eu não sofra com isso. Isso. E no lado, o que já é bom, eu preciso trabalhar para que isso seja cada vez melhor? Como funciona? Então, Laura, olha só, bem interessante isso que tu falou. Por quê? Lições kármicas, a gente trabalha do dia que a gente nasce ao dia que a gente transcende. Tá? Eu trago, na numerologia, a gente traz o entendimento dele, né? Então, eu entendi esse meu número. Ok, pego e esqueço? Não. Aí tá se tornando um outro problema, tá? Porque todos os dias a gente precisa olhar, se perceber onde eu tô errando. Porque, claro, cada númerozinho vai ter um significado, né, Laura? E aí, quando eu não conheço esse número, eu acabo que talvez eu vá mais pra sombra. Porque eu vou para outro lado que é difícil lidar, então eu escondo, então eu não olho. Do momento que eu estou no positivo disso, e eu entendo que mesmo assim eu vou ter deslizes.
Ah, e daí eu acabo compreendendo. Por exemplo, uma lição kármica 2, tá? Só pra gente entender um pouquinho melhor. É a parceria, o 2, certo? Só que na sombra dele é a submissão. Quando a gente entende que parceria são o quê? São duas energias iguais, né? Agora, quando eu deixo a energia do meu parceiro se sobressair, eu já fico na sombra, porque eu não me permito. Então, eu tenho que entender que essa junção dessas energias, ela é importante na sua igualdade. E aí, daqui a pouco, o outro não tem essa lição kármica 2, né? Então, para ele, tipo, é dito e tu faz, ótimo, perfeito. Mas para mim pode me ferir. Pode dizer, poxa, mas eu não, a minha voz nessa relação, ela não está presente, porque o outro sempre faz da forma que quer. Então, o meu desafio ali é me colocar também como importante nessa relação. E não na submissão. E não aceitando tudo que o outro diz. Porque, por vezes, eu posso simplesmente relevar. Ok, mas por outras, eu não quero que aconteça isso. E eu não consigo falar. Entende, Laura? Então, quando a gente percebe essa lição kármica, a gente tem questões com relações. E eu falo de casamento, eu falo de amizades, eu falo com os filhos. Sociedade como um todo. Então, a gente pode, na realidade, entendendo, por exemplo, num casamento, numa sociedade, como vocês estão realmente colocando. Eu posso ver o lado escuro disso e o lado claro para poder compensar e fazer com que dê certo. E não quer dizer que se o nome, um exemplo, Laura e Fabiano não combina com Laura, então quer dizer que podem se separar? Por exemplo, os números, né? É isso que eu quero... Exato, porque, por exemplo, assim, vamos colocar os nomes assim, isso já não combina. Pra mim não existe isso. Entende, Laura? Sim. Pra não, mim... eu falei isso porque eu brinco, porque eu lembro que Choca tinha uma... Não, por uma brincadeira muito grande, pra quem lembrar... Tempo atrás tinha, mande mensagem, seu nome mais o do fulano, para ver se a numerologia vai dizer se combina ou se não combina, né? Era aquelas coisinhas que tinha numa rede, no SBT, né? E tu mandava e dizia, combina ou não combina? Eu tô brincando, né, nessa situação. Sim, então, mas realidade, é bem importante isso também, né? Sim. Para desmistificar isso. Porque daqui a pouco as pessoas pensem, então eu tenho lição kármica 2, então eu não vou ter parcerias. Então eu não posso casar. Não, gente, não é nada disso. É muito pelo contrário. Lembra que é um karma e que eu tenho que ter ação. E geralmente essa pessoa vai ter muitas possibilidades de sociedade. Falecimento, negócios, e aí por vezes ela pode até querer fugir, ou por vezes querer muito se associar ao outro e deixar com que o outro faça o que quiser da sua vida, entende? Então é tudo uma questão de consciência. Né? Questão de consciência. O que eu faço com esse conhecimento? Às vezes eu nem quero saber, né? Que isso também é um outro problema, porque daí tu começa a levar porrada, né? A gente entra num sofrimento e a gente diz, mas por que eu vim pra Terra pra sofrer, então? E é justamente essas ferramentas que a gente estuda e que a gente traz, é justamente para entender o porquê que eu estou num processo de sofrimento, porque eu não estou enxergando algo que está sendo apresentado. Por isso que daí chega na numerologia, chega na constelação familiar. Cara, é isso, sabe? Como que tu me conhece? É um nudes, a numerologia é um nudes da tua alma. Tu tá ali na frente daquele e tu diz assim, uau, né? Tu me conhece, alguém veio aqui e te contou tudo. Tu falou com a minha mãe, com o meu pai antes, que falou isso? Com o meu eu interior, assim, que te contou todo esse negócio. Porque, na verdade, é justamente isso. Tu tá recebendo sinais o tempo inteiro. E até tu quer olhar pra isso, mas dói. Tu quer fazer diferente, mas dói. Tu quer dizer pro maridão, dizer, amor, isso tá me machucando, eu não gosto quando tu conversa comigo nesse tom. E eu não falo, entende? Com certeza. Gurias, vamos dar uma pausinha no nosso papo aqui da numerologia e em seguida nós vamos para um breve intervalo comercial. Em seguida nós retornamos. 11h20.
O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E na próxima segunda-feira, 12 de abril, a nossa pauta será solidariedade. Nós vamos falar de quem desenvolve projetos que aquecem o coração das pessoas. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, nós esperamos vocês. Voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, entendendo um pouquinho mais sobre a numerologia, estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital lá de Veranópolis, a Fer e a Kelly. E agora, o questionamento, ele vai ser esse. Kelly, meu nome leva tantos karmas e eu caso com alguém e troco o meu sobrenome. O que acontece na vida dessa pessoa? Então, bem legal, né? Então, a gente entendeu sobre a falta desses números, né? Uhum. Então, eu tenho a compreensão. Aí, eu acho um parceiro, caso, e ele me doa o sobrenome. E aí, eu vou, novamente, perceber nesse sobrenome quais são as letrinhas e que eu posso usar. Por exemplo, quem tem uma lição kármica 1, tá? Não tem a falta desse númerozinho. Quando eu caso com uma pessoa que tem o sobrenome Santos, tá? Laura, um exemplo. Que o S é o número 1. Então, na minha jornada, vai começar a fazer parte esse númerozinho. Gente, o que a gente, energeticamente, fica alinhado com a minha lição kármica?
ok, mas eu tenho que reparar um pouquinho mais além disso. Porque essa pessoa tem esta vibração, tá? Então, essa pessoa, ela vai estar me ajudando nas minhas lições kármicas. Por exemplo, esse né? Eu não tenho a iniciativa, eu não tenho vontade. Essa pessoa talvez vai ser uma pessoa mais proativa, né? Mais dinâmica. E isso vai estar me ajudando. Então, não é só o sobrenome, tá? Não são só as letrinhas, elas são importantes sim, mas essa pessoa que traz esse sobrenome também tem uma dinâmica que ele não tem essa lição kármica, né? E aí entra o combinado da Laura, né? Eu sou uma pessoa acomodada, eu tenho um karma 1, aí encontrei uma pessoa ativa que faz eu me mexer e eu fico com raiva e me separo e tiro o sobrenome. Tá ali o karma. É isso aí. Entende, Laura? É justamente isso. A pessoa vem com o sobrenome, nos ajuda nas letrinhas, mas na sua postura, na sua forma de se colocar nessa relação também é muito importante. Então a questão, tipo até Kelly, quando tu vai fazer a numerologia de alguém, tu sempre pede qual é o parceiro dessa pessoa pra ver como ele se encaixa na tua vida. E aí Porque, Laura, o que acontece? Muitas questões ali na sessão, elas surgem, outras nem sempre surgem, né? Daí tu diz, mas por que na hora eu não tive essa dúvida e agora eu tô tendo, né? Porque às vezes a energia ela é concentrada e filtrada para um único campo. É falado sobre as emoções, é falado sobre a espiritualidade. Então, se percebe muito isso, porque já terminei consultas dizendo, poxa, mas por que eu não falei tal coisa para a pessoa? Né? Porque também a gente se questiona, tipo, isso é a coisa mais óbvia. Mas aí, né, como a gente tem todo esse lado espiritual e que a gente entende que tudo existe um tempo e que tudo está certo, talvez essa pessoa não precisava ouvir aquilo naquele momento. E a gente respeita. Então, isso também é muito importante. Tá certo. Então, meninas, para que a gente possa entender ali, a questão é o que para ti daqui um pouco não é tão legal, entender um pouco do que para o outro também não é legal e ajustando, trabalhando para que isso funcione de uma forma bem tranquila. Fer, em relação até à constelação, pensando em casais, pensando aqui, a Kelly coloca a relação dos números do casal, mas em relação a uma constelação, quando existe esses karmas de um lado e de outro na combinação. Então imagina o seguinte, vai ter o nome lá a pessoa e a mamãe não botou o nome dela, botou só o nome do papai. Né? Então também há uma exclusão daquele sistema. Eu não vou... Essa mamãe, ela pode estar excluindo o sobrenome do pai, porque ela não quer ser filha dele. Aí a pessoa casa e ela não quer botar ela não coloca o sobrenome do marido. E aí lá no número do marido, que o sobrenome tem o número que falta, que é o meu caso. Então lá no Perezim tem o 7, que é o que me falta na lição kármica. Então, quando tu olha para isso e há essa exclusão do masculino, eu não quero casar. Né? A pessoa mora junto, é casada energeticamente, construiu uma vida junto, mas não tem o papel do casamento. Qual é teu estado civil? Solteira. Aí tu vai ver a missão kármica dela, e aí vai ver o número que daria no sobrenome do marido, é bem aquilo que faltaria. E como é um karma, e como a gente não tem um manual de instrução, por isso eu digo, quando tu tiver esse manual com as instruções, que é a numerologia, fica outra consciência. Então, por que aquele filho não recebeu o sobrenome? Aí tu olha lá uma criatura que tem o nome do pai, da mãe, né? E falando em exclusão, que é uma coisa que a gente trabalha muito, porque é a primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento, né? Então, tu imagina que tem muitos sobrenomes, que o filho vai e busca o sobrenome da esposa, onde a mãe excluía a sogra dela, que tinha o sobrenome do filho. Então, quando a gente começa a perceber e olhar sistemicamente aquele nome, o que diz no meu sistema,
O que aquilo tá trazendo? Por que houve aquela exclusão daquele sobrenome? Por que eu não caso com o meu marido ou eu caso e não coloco o nome? Por que eu não uso aquele sobrenome? Quando tu abre uma constelação, tu olha a dinâmica daquilo e depois tu pega na numerologia, fica tudo muito, muito às claras o porquê que aquilo não acontece. Com certeza. E agora, um outro questionamento, Kelly, sobre os nomes dos filhos. Por exemplo, estou grávida e eu quero dar um nome para o meu filho e que seja poderoso e que seja... Existe o querer fazer a numerologia antes dessa criança nascer? Ou, por exemplo, agora em outra situação, eu vou empreender, então vou colocar uma empresa. Fazer a numerologia para que o nome dessa empresa seja de acordo, que tenha todos os... Porque isso é legal de saber. No caso, quanta gente já... Acho que a maioria das pessoas não faz nada disso para colocar, mas é para que a gente possa entender qual é a importância de fazer. Então, Laura, muitas pessoas me procuram para fazer a numerologia do bebê, né? Grávida e tal. Então eu queria fazer porque eu já fiz a minha numerologia, eu entendi, né? Então quero fazer como ficaria. Eu sempre digo que eu não interfiro no nome da criança. Ficaria melhor Pedro, Paulo, Mateus. Não, né? Eu sempre digo que recebo esses portais, papai e mamãe, né? Porque quem vai receber esse nome desse ser são os portais, né? Eles estão receptivos a essa energia, né? Então eles chegam com um nomezinho. E eu sempre olho essas lições kármicas. Se esse nome que o papai e a mamãe estão me apresentando, existem todos os numerozinhos, tá? Porque se esses portais já têm essa consciência de querer colocar numerologia nessa energia, né? Então é porque este ser, ele já está pronto para vir sem lições kármicas. O que é uma grande potencialidade no ser quando a gente não tem nenhuma lição kármica, tá, gente? Eu sempre dou o exemplo do fio de lã. As lições kármicas é como se a gente tivesse nozinhos nesse fio, né? Eu tenho um nozinho, eu tenho 2, 3 nozinhos, né? Então, toda vez que eu tiver uma dinâmica na minha vida, eu tenho que ir lá e olhar para esse nozinho, para tentar dar uma desenrolada, para olhar para esse nó. Então, eu perco um tempo, eu perco uma energia. Enquanto que se eu vier para uma terceira dimensão com esse fio de lã limpo, essa energia, ela flui, ela entra num fluxo, ela tem um entendimento, a consciência desse ser já é de outra dimensão, né? Legal. Então, quando esses portais têm esse entendimento, essa criança, ela já chega com uma nova consciência, que é o que a gente está buscando aqui no planeta Terra, né? Esse galgar desses degraus. Que legal. Então, às vezes faltam as letrinhas, né? E aí eu digo, bom, então a gente precisa acrescentar um segundo nome. E daí a gente entra na constelação familiar, que eu e a Feira a gente já teve muito, né? Dessa conversa. Poxa, então o que eu faço? Quando faltam essas letrinhas e os portais dizem, não, mas eu quero que tenha todas essas letrinhas. Digo, olha, então seria um segundo nome, né? Isso faz verdade no teu sentir? É possível colocar um segundo nome? Tem muitos portais, muitas mamães que me dizem, não, a minha sobrinha uma. Não, eu não quero um segundo nome. Eu quero Martina. Apenas esse, porque os sobrenomes a gente não consegue mexer. Né? A gente não consegue acrescentar, tirar letras. A gente não pode mexer. Agora, no nome, a gente pode. Então, vamos acrescentar um segundo nome? Não. Minha cunhada me disse, então vai ver que aqueles Ys, Ws, e é tudo por causa... E imagina o seguinte, cada pai e cada mãe é o pai certo para aquela alma que chega. Né? Então, tem pessoas que vão procurar a Kelly para fazer a numerologia e não vão mudar o nome. Mas fizeram a numerologia. Para entender um pouquinho. Porque é maior do que qualquer coisa. É muito grande. Tudo tá a serviço. Então, tu imagina quem foi registrado. E conheço várias pessoas que o papai foi lá registrar e registrou e foi chamado daquele nome. Um dia foram ler na certidão e não era assim. Não era assim. Era com I.
Ou escreveram tal coisa e aí mudaram um Z para um X. Isso E aí acontece botaram com um sobrenomes Y. também, né? Acontece com os sobrenomes. Claro, hoje, né? Nessa era em que a gente vive, que tu vai levar o documento, que vai ter... É diferente, mas quantas pessoas antigamente... Né? E aí ia lá e falava. E aí com o sotaque italiano, e aí entendia diferente. E aí a pessoa nem sabe o nome dela. Exato. Né? E pessoas que foram... Eu tenho uma pessoa que me procurou, fez constelação. E aí quando a gente falava, enfim, e foi entender o lugar dela, e que ela estava no lugar de um aborto da mamãe. E ela viu que ela não tinha o nome dela. Ela era chamada por um nome, mas ela tinha sido registrada por outro, e ela só descobriu na escola quando a professora fez a chamada, e ninguém sabia quem era aquela aluna porque ninguém respondia. E aí ela foi dizer que ela não estava na chamada. Ela já se sentia excluída na escola, ela tinha um sentimento de exclusão. E aí foram procurar, não, mas essa aqui é a fulaninha, não, mas esse não é o meu nome. E aí foram os pais na escola porque não eram o nome dela. Só que era o que estava na certidão, e nunca ninguém tinha percebido isso. Então, é muito maior daquilo que a gente pensa. Entende? A força criadora da Terra coloca tudo numa perfeita harmonia. Então o pai vai lá, dá um nome, e o escrevente não escreve o nome que era. Ouviu de um outro jeito. Eu não fui chamada assim, esse é meu nome, mas todo mundo me chama de... Olha esse lugar que tu ocupa, tu não ocupa o teu lugar. E aí, quantas pessoas procuram para fazer constelação e dizem assim, parece que eu não vivo a minha vida. Parece que não é isso. Eu tenho um ímpeto de fuga, eu tô num lugar que não é meu. Tá certo. E quando a gente fala, né, desse nome, desses seres, por isso que eu falo muito sobre respeitar, né? A gente não diz, olha, o certo é isso, porque pode ser o meu certo. E desses portais, desse ser, não ser, né? Então, é muito importante também ter essa questão de equilíbrio. Sim. Entender o que é legal e não pra ti. E não pratica, ok, sem problema nenhum. E em relação a empresas? A empresas. Então, geralmente quando as pessoas me procuram, elas já têm a empresa, né? Na maioria das vezes. Algumas estão montando e aí dá pra alinhar diferente. Mas quando elas já existem, né? Esse nome já existe, a gente acrescenta letrinhas pequenas do lado do nome. Né? Por exemplo, vai fazer o logo e tem alguns que podem montar, fazer diferente e às vezes elas saem até imperceptíveis, né? Mas é importante elas aparecerem sim, porque muitas vezes me perguntam, mas então eu vou colocar ali no nome da minha empresa, mas que não apareça as letrinhas. Não, elas precisam aparecer para vibrar essa energia, senão não tem o porquê, né? Mas dá para fazer a numerologia sim, só que por vezes vai precisar acrescentar letrinhas, né? E para não influenciar nesse nome, a gente coloca no cantinho letrinhas menores, bem pequenininhas. Tá certo. Isso aí. Assim como a numerologia da casa, né? A numerologia da nossa casa, o endereço onde está essa empresa instalada. Né? Então, é todo um contexto. Tá certo, olha aí. Pessoal, então entendemos que é toda uma gama de estudo que dá para a gente abrir possibilidades, tanto para a parte de quem está pondo uma empresa, quer pensar num nome mais legal, porque justamente, Kelly, a ideia de complementar e pôr essas letrinhas a mais de um nome de uma empresa é para fazer com que essa empresa flua de uma forma melhor. Exato, Laura, e claro, eu estava me esquecendo de comentar o seguinte, que toda empresa tem os seus pilares. Que são os donos, né? Sim. Então, antes de fazer o nome da empresa, eu sempre faço a numerologia dos pilares, né? Quem é o dono? Quem são os sócios? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Então, a gente tem todo o entendimento como é a dinâmica dessa empresa, né? Quem cuida do financeiro, quem faz isso, quem faz aquilo, pra gente entendendo, né? Como vai se montando essa empresa, e aí, em cima desses numerozinhos, desses donos, eu vou fazer a numerologia da empresa. Porque não adianta eu pensar assim, o dono da empresa é extremamente espiritualista, certo? E eu vou colocar a empresa extremamente materialista, entende? São energias, sim, elas são complementares, mas dependendo do numerozinho, eles vão mais brigar
do que fazer uma E aí uma vai no conjunção. não combina de antes, né? E aí pode ser colocado essas palavras, o não combinar, porque daí começa a dar um atrito. E isso, gente, é energeticamente, né? Então, a gente alinha todos esses processos, sim. Mas, além de tudo isso, tem o entendimento, né? Que é um pouquinho, que é colocar na prática. É entender, se eu entendi, eu consigo colocar na prática. Agora, se eu não entendi, como eu coloco na prática? Não tem Tá como. certo. Então, meninas, estamos chegando ao fim desse programa que eu achei bem gostoso o máximo, né? Cada vez que elas vêm e trazem um entendimento energético das coisas, dizer assim, poxa, números, como eles interferem, palavras, nomes, como a questão da família interfere na nossa vida. Eu acho isso o máximo. Então, meninas, considerações finais para essa manhã. Fer? Então vamos lá. Sim, nós somos um indivíduo cheio de sistemas, com um DNA para cada um. Né? Então, aqui na Terra, naquilo que é a minha verdade, olha que interessante, né? É a verdade de cada um. Então, se a numerologia faz a verdade, se a constelação faz a verdade, se ter uma TV faz a verdade, que a gente perceba que nós não somos feitos em linha de produção. Nós somos iguais como espécie, como funcionamento, o estômago, mão, cabelo, boca. Somos iguais em espécie, mas só nós, só eu tenho a minha impressão digital. Né? Cada um de nós é o único. Um DNA para cada um. Então, sim, é a numerologia, é a constelação familiar, mas cada um é um, cada movimento é um movimento. E a gente precisa ser de dentro para fora. Essa é uma verdade minha. E nada que venha de fora que me imponha nada. Eu preciso me sentir, me perceber. Porque vai ter o 3, vai ter o 11, vai ter... Mas como isso é em mim, que é isso que a Kelly fala. Lá no Google deu diferente. E quando eu chego aqui... Então, que a gente possa, no seu tempo, do seu jeito, perceber que somos únicos, com a única impressão digital. Só existe eu como eu no planeta, né? E só eu posso saber o que é a minha verdade e o que funciona para mim. Com certeza, que lindo, Fer. Considerações finais, Kelly. Laura, muito obrigada, primeiramente, por mais uma vez nos permitir, né, levar isso para quem estiver disposto a ouvir. Muito, muito obrigada. E eu queria dizer que, sim, é questão de consciência. O quanto a gente se permite que novas informações cheguem e que eu possa fazer isso com que seja minha verdade, apenas sentindo essa verdade, né? Não dizendo, porque o outro me disse que é assim, então é assim. Que é a sua individualidade, né? Então, quando a gente entende, quando a gente compreende esse processo, existe uma expansão de consciência e cada ser é consciência, porque eu só posso ter tal dinâmica, ter a tal ação se eu tenho a consciência de que é certo, de que é errado para mim. Então, percebam quem são vocês em consciência. Com certeza. Muito obrigada. Que lindo, Kelly. Então, pessoal, agradecendo as meninas que estão aqui, quero agradecer também a você que está em casa e nos acompanhou nessa manhã, mandar um abraço a todos e dizer, aproveitem o final de semana, fiquem em família, fiquem em casa de boa, porque a gente sabe que ainda é um momento que a gente precisa estar se cuidando, então, por que não aproveitar em família? Eu vou deixar agora, para finalizar esse programa, uma dica da fé, que é super saborosa e junta aí a família para produzir. E nisso eu me despeço. Até mais, fiquem com a fé. Oi, tudo bem? Estamos aqui junto de novo, segunda, sexta-feira, né, desse nosso encontro. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e a intenção nossa é dar uma dica para você fazer do seu final de semana mais delicioso, né, com mais gostosura. Então a dica de hoje é super legal, porque quem é que não tem arroz de ontem ou de ontem, né? Ou 3 ontonte também, guardar na geladeira, né, pessoal? 3 ontonte guardar na geladeira tá valendo, tá? Arroz integral também tá valendo. A minha dica é o seguinte, é bolo de legumes.
Todo mundo vai querer ir na tua casa no sábado de tarde, quando a pandemia passar, para comer esse bolo de legumes. Enquanto isso, tu manda um pedacinho pro pai, pra mãe, né, pros filhos, pro vizinho, para quem quiser. Pega o arroz de ontem e coloca numa panela ele. E coloca leite, metade de leite, metade de água, até cobrir o arroz. Isso vocês deixam em fogo bem baixinho. O que a gente quer ali? A gente quer que o arroz inche, né? Se reidrate nesse meio aquoso, né? Uma vez isso tenha acontecido, tu coloca ele no liquidificador. Coloca ele no liquidificador com 6 ovos, se for mais de quilo, que esse total dê, ou 3 ovos para cada meio quilo, né? 6 ovos por quilo e assim você vai vendo mais ou menos quanto fez ali de base de bolo, tá? Bate no liquidificador isso. Enquanto isso, faz um refogadinho com as verduras que você mais gostar. Eu gosto muito de colocar abobrinha, queijo ralado e azeitona. Eu gosto muito desse trio. Então, o que eu faço? Eu pego o suquete, aquela nossa abobrinha italiana, corto ela bem fininha, refogo em óleo com cebolinha e alho e misturo isso nessa massa de arroz. Depois coloco um pacotinho de queijo ralado e meio vidrinho de azeitona fatiada dentro, tá? Isso vai ficar muito mole. Então, é a hora da gente colocar farinha. Farinha vai até dar ponto de bolo, tá? Eu diria que para cada meio quilo de massa, a gente use um copo, uma xícara e meia de farinha. Colocou a farinha, quando deu o ponto que tu gosta, coloca mais uma colher de farinha e uma colher de fermento. É sempre bom o fermento entrar junto com farinha nesses bolos salgados, tá? E aí mistura isso, bota numa forma e bota no forno. Deixa 35, 40 minutos até que o palito saia limpo e tá, fica supimpa, tá, pessoal? Testem e me avisem. Se vocês fizerem, mandem fotos aqui para Conecta. E também, se você quer alguma dica que no futuro eu dê, também pode mandar para nós, certo? Beijo, Laura, beijo todo mundo e bom ano para vocês.